Olá, boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês. Da primeira live da TechSul Equipamentos. Eu sou o Ivan, coordenador comercial da TechSul. Esse é o Ricardo. Olá a todos, né? Sou o Ricardo, como o Ivan falou, Ricardo Vieira, sou o diretor de serviços da TechSul e estamos aqui hoje para fazer esse pequeno encontro aí entre nós, né, de maneira online, porque as coisas realmente mudaram para todos nós, né? E a gente é acostumado a fazer treinamentos em loco dentro das empresas, né? E hoje a TechSul aqui se readequando, fazendo esse encontro que foi muito solicitado via time comercial para que a gente pudesse falar um pouco sobre serviços, sobre equipamentos, sobre o que propriamente, né, a TechSul pode oferecer nessa parte de serviços. Acho que vale a pena ressaltar aqui o ponto do que é, né, a TechSul nesse momento. Hoje a TechSul é o maior distribuidor da Alfa Laval, né? Na parte de bombas, válvulas e trocadores. Vou dar o próximo slide aí. A gente tem os equipamentos, né, de bomba, trocadores e válvulas, a qual a gente vende os equipamentos hoje com peças de reposição e também faz os serviços de manutenção. Né? Esses serviços de manutenção hoje são homologados pela própria Alfa Laval. Né? O nosso centro de serviço não é apenas um time que faz manutenção, e sim um centro autorizado pela Alfa Laval de serviços, né? Hoje os nossos técnicos são altamente treinados aqui internamente pelo time técnico, né? Nós da diretoria, supervisão, o time de comercial também faz alguns treinamentos com o técnico para ter essa interação junto ao cliente. E para a gente conseguir essa bandeira de serviço autorizado, a gente também passa por alguns processos de auditorias, né? Hoje a Alfa Laval faz 2 auditorias, né, na TechSul por ano. Ela faz a auditoria desde a ponta, né, do recebimento das peças aqui na TechSul até o final, que é a nossa entrega do relatório para você, cliente, né? Então, assim, vocês podem entender, vocês participam de auditorias. Hoje eles validam e certificam que a gente consegue armazenar, por exemplo, uma gacheta na melhor prática possível, como manda a fábrica da Alfa Laval, né? Um ponto assim importante que eu gostaria de destacar aí na nossa área de serviços e tal é esse atendimento personalizado que a gente até destaca aí no nosso slide, né? O que é esse atendimento personalizado? Hoje o nosso time de serviços junto com o comercial entregamos alguns contratos para os clientes de uma forma diferenciada, né? Obviamente personalizada, né? A gente não tem mais aquela coisa quadrada de envelopar um produto e entregar para vocês, né? Hoje, se a gente fizer isso, eu diria que a gente está fora do mercado ou pelo menos não consegue atingir o mercado todo. Por quê, né? Ao longo da minha vida, a experiência como manutenção e a TechSul, enfim, todos os nossos brainstorm que a gente faz, nos leva a entender que cada cliente, cada segmento tem uma característica extremamente diferente, né? Por exemplo, eu não posso atender um segmento que pode parar anualmente, ele para um mês, às vezes. Em contrapartida, eu tenho segmentos que param no ano uma vez no dia, né? Então, isso a gente acaba montando pacotes diferentes. E como são esses pacotes, né? A gente hoje possui o modelo de ter um técnico residente dentro da sua empresa, ele fica lá o horário de trabalho de segunda a sexta, ou em alguns casos a gente deixa de quinta a terça, o técnico fica alocado responsável por equipamentos mapeados por nós. Outro modelo que a gente também tem é colocando um técnico dentro da TechSul, que ele fica específico para o atendimento a você cliente, né? Temos as peças que já são cruciais e a gente tem isso no atendimento em 24 horas. E também temos um modelo que a gente tem técnicos aqui que atende sobre a demanda de uma preventiva ou de um momento identificado. Então isso mostra como a gente pode personalizar isso daí, né? Uma coisa que é importante a gente colocar, como você acabou comentando, essa flexibilização do atendimento, né? A gente busca se adaptar ao nosso cliente, não que o nosso cliente se adeque à nossa forma de trabalhar. Então, por exemplo, se a gente atende o mercado de VOT, né, mercado de óleo vegetal, que tem parada entre safra, se a gente atende o mercado de bebidas, o mercado de laticínio que não tem parada, o mercado biocombustível, né, que também trabalha com
com o agro, no caso, que também não tem parada, né? A gente se adequa a esse tipo de cliente. Então, se você precisa de um técnico em loco, ou se você precisa de um atendimento sob medida, com o spot, por exemplo, ou se você precisa de uma parada uma vez por ano, a gente tem essa flexibilização e consegue atender uma demanda gigantesca de necessidades dos nossos clientes. É um ponto importante aqui para completar isso daí, é quando a gente tem o técnico, que a gente cria um vínculo dessa maneira com o contrato, é extremamente importante porque o técnico ele acaba conhecendo no detalhe a planta. Isso dá um diferencial enorme para o serviço, né? Vocês têm muita experiência com o serviço diariamente e você sabe que quando o técnico conhece a planta, isso facilita, né? Como eu falei, a gente tem vários treinamentos, a padronização do serviço nosso com relação à fábrica Alfa Laval ela é exatamente igual, para que eu tenha um técnico A, um técnico B e C, eles sigam a mesma linha de raciocínio, a mesma padrão de manutenção. Mas quando o técnico conhece também a fábrica, conhece as pessoas, tudo isso melhora. Então, fica mais fácil o relacionamento, fica mais fácil a comunicação, as coisas acontecem muito mais num flow mais tranquilo, né? A manutenção ela fica sem dor, que a gente costuma falar, né? Isso, a gente acaba determinando os técnicos, né? A gente até brinca aqui que tem os técnicos cliente X e cliente Y, então se eles já ficam marcados, pontuados para que tenham essa presença e o entendimento das unidades, do jargão do que acontece dentro da fábrica. Exatamente, o tipo do processo, qual é o problema que isso pode acarretar, onde a gente pode melhorar o processo do cliente, inclusive, né? Não, perfeito. Dando continuidade, galera, a gente vai perpassar nessa apresentação, nessa live, a gente vai falar sobre 3 tópicos: manutenção completa, CIP e troca de seção. A ideia é que a gente passar aqui como prolongar a vida útil do seu trocador de calor, né? Tanto o equipamento em si, dando confiabilidade no seu processo, quanto as peças, né? As gachetas, as placas, fazendo com que a vida útil se prolongue, né? Com manutenções preventivas. Nós vamos falar sobre preventivas e corretivas, CIP e manutenção completa. Bom, com relação a preventiva e corretiva, vocês estão vendo inclusive o slide aí, acho que esse assunto, Ricardo, é um assunto que muitos de vocês inclusive já estudaram isso, já viram isso e aplicam esse tipo de metodologia na planta de vocês. Qual que é a diferença de uma corretiva e uma preventiva, né? O trocador de calor, muitas vezes, ele está no coração dessa fábrica, né? Se você parar esse trocador de calor, o que acarreta? Você perde a sua produção. Então, em alguns casos, inclusive, é mais fácil, mais barato fazer uma preditiva de acompanhamento desse trocador em si, né? De forma corretiva, quais são os 2 tipos de falhas que a gente pode encontrar no trocador de calor? A gente pode encontrar 2, uma mecânica e uma térmica. A mecânica a gente consegue dividir em 2 tipos de falha. A primeira falha é com relação à gacheta. Ela acaba ressecando e você tem vazamento externo do teu produto. A segunda é a parte de trinca ou furo em placas, né, que você acaba contaminando os 2 fluidos. Isso é um pouco mais perigoso, inclusive. Essa é a falha mecânica. A gente parte para a falha térmica. O que seria de fato a falha térmica? A falha térmica é quando você cria a famosa incrustação, seja ela sílica, que é uma parte inorgânica, né? ou seja ela orgânica. Queima um leite, você tem um pico de temperatura relacionado a leite, né? Você tem na pasteurização, você passa vapor e leite, você tem um pico do vapor, aquele leite acaba queimando na placa e cria uma resistência de troca térmica. Ou, por exemplo, na saída do deso em óleo vegetal, né, eu tenho uma cristalização desse óleo na placa e acabo criando uma resistência. Só para a gente relembrar o que é resistência. Resistência é inversamente proporcional ao coeficiente global de temperatura. Então, quanto maior essa resistência, pior a minha troca térmica. Então, a gente vai falar um pouquinho para frente o que a gente pode fazer para melhorar essa eficiência de troca térmica. Quando a gente fala sobre corretiva, quais são os valores que estão incidindo aí, por que ele é exponencialmente maior a uma preventiva do trocador de calor, né? Quando a gente fala em corretiva do trocador, a gente está falando em peças urgentes, se você não tiver no estoque, se você, cliente, não tiver essas peças no estoque, normalmente não tem essas peças, gacheta, placa no estoque, você está falando de frete exclusivo, está falando de frete, inclusive deslocamento dos técnicos de forma exclusiva, que isso acaba encarecendo também a manutenção. E a corretiva, né? A corretiva do trocador de forma paliativa, porque quando você para o teu trocador de calor sem programar, você normalmente está no meio de uma produção. Então isso é muito importante, galera. Quando a gente para o trocador no meio da produção, essas 5, 6, 8 horas que você tem para fazer a intervenção são horas a menos de produção. Quanto que custa
a hora de produção da tua planta. Isso é muito importante a gente calcular. Quando a gente faz esse tipo de intervenção, a gente acaba acarretando também, em alguns casos, voltando um pouquinho sobre essa parte de você parar a tua produção, a gente já pegou vários casos, Ricardo, de quando aquelas 8 horas ele faz diferença na produção no final do mês. Então a planta não consegue bater o volume de produção porque o coração da fábrica, que é aquele trocador, acabou tendo esse tipo de falha, seja por vazamento ou por não estar conseguindo chegar, não estar conseguindo refrigerar ou arrefecer o fluido de fato. Isso acaba, quando não arrefece, não refrigera, ele acaba tendo um problema lá na frente no processo. Então a gente tem que fazer essa parada. Quando a gente faz essa parada de 8, 5 horas do trocador de calor de forma emergencial e paliativa, você acaba também prejudicando a continuidade, porque quando você faz uma manutenção completa, que ela deveria durar, né, no teu processo 12 meses, 18 meses, 24 meses, quando você faz essa intervenção, você muito provavelmente não troque todas as gachetas ou muito provavelmente não faça uma limpeza, como a gente vai explicar para vocês mais para frente, de forma adequada. E você diminui a vida útil desse trocador, você diminui o tempo de processo desse trocador. Então, se a gente somar esses 3 pontos, né, peça de forma dedicada, deslocamento dedicado aos técnicos, peça urgente, parada da planta, que isso é muito importante, você deixa de produzir, e esse resumo, né, essa diminuição da vida útil dos trocadores de calor, o custo é exponencial, o custo vai lá para cima. Então a ideia aqui é a gente mostrar para vocês como fazer essa preventiva de forma adequada, de forma correta, com o menor custo possível, e manter essa preventiva sem abrir o trocador, que a gente vai perpassar também pelo assunto do CIP. Dando continuidade aqui, Ricardo, a gente vai falar sobre manutenção completa. O que é a manutenção completa? O que de fato é a manutenção completa? Então, Ivan, isso é o nosso dia a dia, mas a gente acaba se deparando, né, antes de começar na manutenção completa, que quando o vendedor leva essa manutenção completa, em alguns momentos a gente acaba até tendo um susto com o cliente, assim, poxa, mas vai levar todo esse tempo, precisa realmente de todas essas ações. Então a gente está aqui, né, nesse momento aqui com vocês para mostrar o que significa e o que acarreta cada ação em cima desse ponto da manutenção completa, para que vocês consigam ter um entendimento da consequência e da importância de cada item, né? Então, o que começa a manutenção completa, né? O ideal, quando a gente manda um técnico até a sua unidade, quando se fala de preventivo, o importante é que ele consiga chegar até o teu equipamento com ele em funcionamento. Porque o que ele pode observar com o trocador em funcionamento? Ele pode identificar alguma característica que talvez vocês não tenham identificado, né, na manutenção do trocador ou na solicitação do serviço, né? Então, assim, ele chega, faz essa avaliação com o trocador que está em funcionamento. Depois que está o trocador parado, a manutenção, o técnico faz o próximo passo dele, é fazer uma análise do desenho do equipamento versus o que é o equipamento. Então, assim, vamos hipoteticamente falar que a gente tem um equipamento aqui de 10 placas e fechamento de 100 milímetros, né? O primeiro passo do técnico é verificar a medida, né, do equipamento, né? A gente tem um equipamento aqui, fazer a verificação entre a placa, a medição interna entre a placa fixa e a placa de pressão, que são essas duas placas que são azul normalmente, a placa de aço carbono, né? Então, quando o técnico faz essa medição e observa que, em vez de estar os 100 milímetros, que é de projeto, por exemplo, está 90, isso já liga uma luz amarela. Por quê? Ou ele já consegue identificar que teve alguma coisa irregular com o projeto, né? Talvez o cliente, em algum momento, começou a vazar, deram um torque um pouquinho maior e você acaba fechando um pouquinho mais o trocador. Isso, de certa maneira, acaba resolvendo, né, o problema de vazamento. Imediato, né? Mas isso acaba acarretando em algumas consequências, que em alguns casos pode ter até um amassamento de placa. Então o que a gente faz, né, o nosso checklist de entrada, né, faz essa avaliação e se a gente identifica que isso está irregular, a gente já comunica ao cliente. Perfeito. Né? Adiantar um possível problema. Isso, já explica para ele e mostra as possibilidades ou as consequências que aquilo pode dar, porque quando você explica isso com o cliente, talvez venha à tona algumas ações anteriores. E o cliente fala, poxa, a gente fez desse jeito, fez porque precisava, ou não tinha o projeto. Enfim, para a gente conseguir já sair do marco zero com algumas informações que são extremamente pertinentes e que a gente pode evoluir de uma maneira mais
tranquila com a manutenção. Então, feito isso, identificado essas partes, né, e tem casos também que está de acordo com o projeto, né? Então, não é nem sempre. A gente está falando coisa ruim aí, mas nem tudo é, Uma coisa né? importante falar, Ricardo, que a gente pode, inclusive, se antecipar esse tipo de problema, porque quando você encontra um trocador que ele está fechado mais do que o projeto, é muito possível que a gente encontre placas amassadas. A TechSul, a gente leva para todo o serviço, nós levamos placas consignadas, ou seja, sem custo inicial para o cliente, né? Justamente para quando e se a gente encontrar alguma placa amassada, alguma placa furada ou escoada, no caso, né? Você escoar axialmente o material por aperto excessivo, a gente leva o conjunto completo de placas ou um percentual grande de placas justamente para a gente já se precaver. Isso, obviamente, sem custo inicial para o cliente. Se precisar trocar em alguma emergência, a curto prazo, a gente já tem esse material. Normalmente acontece no domingo. Olha só, Ivan. Isso daí é um ponto extremamente importante, né? A minha vida é talhada na área, né, acompanhando algumas manutenções, hoje diretor de serviços, assim, e continua aqui os problemas, né? Por mais que você ainda acaba saindo um pouco da linha de frente, mas os problemas continuam sempre aparecendo, né? E isso daí é um ponto extremamente importante que a gente consegue eliminar muitos problemas e dores de cabeça quando se leva uma seção de placas reserva, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de preventiva e corretiva, normalmente é no sábado, é no domingo. E aí quando se pode parar, né? E quando se pode parar, madrugada. Então, assim, dificilmente você para na terça-feira para na quarta ou quinta poder voltar, né? Então, assim, quando chega no domingo, próximo do almoço, e você vai fechar o trocador, ou pelo menos está com tudo ali preparado, e aí você identifica que teve algum problema, como esse que a gente citou no início, você vai ligar para quem? Tudo bem, a gente pode ligar para a TechSul, vir pegar no estoque, mas você tem que colocar num frete aéreo, um frete especial. Isso acaba gastando um pouco de energia e dinheiro que poderia ser evitado. Então, hoje a gente tem as oficinas móveis da TechSul, que a gente consegue atender todo o país, né? A gente está hoje com o centro de serviço alocado em Curitiba, mas a gente consegue viajar para quase toda a parte do país e a gente tem o nosso centro de serviço na nossa filial, que fica no Recife, que atende lá o Norte e Nordeste e também consegue descer um pouco aqui para o nosso, para o Centro-Oeste. Então, assim, a gente consegue levar praticamente tudo dentro da nossa oficina móvel para minimizar esses problemas, né? Mas, enfim, a gente estava lá, né, mediu o trocador, já teve a certeza que ele estava de acordo ou desacordo com o projeto. O próximo passo é iniciar a abertura do equipamento. Quando se fala em abertura do equipamento, a gente tem as práticas de treinamento com a Alfa Laval e as práticas de conhecimento de mecânica mesmo, você faz a abertura dele em X, né, para que você não tensione as placas, porque se você abrir muito um lado, você pode tensionar as placas, ter o problema de alongamento, que o Ivan comentou aqui na placa de troca térmica, e a gente ter algum empenamento e prejudicar a placa. São placas de 0,5 milímetros que facilmente você acaba danificando, né? Força tensional num ponto errado, isso acaba escoando o material. Eu sempre, quando visito planta, eu brinco, poxa, você mediu aqui os dois lados para ver se está exatamente igual, e às vezes eu ouço, não, mas não está vazando. Eu falo, olha, mas mesmo que esteja 3 milímetros de diferença, tá, você sempre tem que manter ele equalizado, né? Então, fizemos a abertura, né? A gente movimenta essa placa de pressão, que é a placa de aço carbono, afastando ela até o final do barramento, né? E aí, quando a gente faz esse afastamento, a gente vem para as placas de troca térmica, que são as placas que estão ali dentro, provavelmente sujas, enfim. E a gente vem analisando placa por placa, e aí tem um grande ponto, né? Que muitos técnicos, ou muitas, às vezes, clientes começam a ficar, né, um pouco preocupados, poxa, mas é muita anotação, é uma foto, e agora começa a olhar placa por placa. Isso é fundamental para a gente ter um ganho para frente enorme de manutenção. Então ali a gente vem verificando as gachetas e as placas. E o que a gente tira de benefício disso? Você consegue de fato identificar se teve uma gacheta rompida ou uma gacheta queimada, porque de nada adianta você nos chamar e falar, poxa, eu tinha um problema, tinha um vazamento, eu fecho, não está vazando, ou fazer uma preventiva, deu tudo certo, tem alguma coisa que posso falar? Eu simplesmente trocar, eu tenho que analisar, porque
eu tenho que ser diferente, eu tenho que ir a mais. A TechSul sempre busca esse a mais nos nossos relatórios. Esse é um grande diferencial da TechSul, porque além de realizar a manutenção, a gente faz essa análise placa por placa, gacheta por gacheta, para tentar identificar alguma anomalia de fato no processo, né? Se teve um pico de temperatura ou se só passou vapor, para justamente a gente não cuida somente do volume de controle e trocador de calor. A gente tenta melhorar o processo inteiro, né? Tiveram várias manutenções que nós fizemos, identificamos que a gacheta estava com um derretimento prematuro porque parava-se o processo, porém a utilidades continuava mandando vapor. Isso acontecia direto, acontecia durante o processo várias vezes. Então nós identificamos isso pelo derretimento da gacheta prematuro, a gente não chegava só lá, abria o trocador, realizava manutenção e ia embora para casa. Não, a gente quer melhorar também o processo, né? Então esse é um grande diferencial da TechSul, que a gente consegue analisar o todo. Nossos técnicos, como o Ricardo comentou, têm um expertise técnico para analisar tanto o trocador e dar um suporte inclusive do processo, né, Ricardo? Porque é muito simples, né? Você só simplesmente chegar lá e trocar, mas é importante porque se a gente identifica alguma anomalia dessa, você vai fechar o equipamento, ele vai dar tudo certo, mas é importante, a gente destaca no relatório e o cliente pelo menos fica atento a essa anomalia e com isso ele consegue prolongar a vida útil do equipamento. Então é extremamente importante essa avaliação placa por placa, gacheta por gacheta. Para vocês terem uma ideia, no próximo slide, a gente tem uma imagem que é simples, né? Ela é inclusive um pouco grotesca ali de olhar, porque era um processo de manobras de uma utilidade que acabava a sujeira dentro do trocador de calor. Se a gente só abrisse o trocador, tirasse aquela sujeira, não ia ter histórico nenhum, né? Exatamente. Então, a gente sempre busca, né, evidenciar esse tipo de situação. Isso daqui são fotos reais, né? Vocês podem ver que tem peças grandes ali dentro do pescoço ali, que a gente chama do trocador de calor, né? Eu já presenciei casos que a unidade estava fazendo algum corte ou alguma solda também dentro de uma tubulação, né, para preparar para o trocador, e às vezes cai algum pedaço de ferramenta, alguma limalha, algum pedaço de aço e ele vai para dentro do equipamento. Isso daí é um ponto importante, porque quando você tem algum equipamento que seja de aço lá dentro, e ele fica na turbulência do volume, né, que está batendo, porque ele não vai entrar para dentro da placa, obviamente, porque o canal é extremamente raso ali, né, e estreito. Isso daí pode ficar fazendo um turbulhão dentro da placa e ela pode danificar a placa, né, ela chega a cortar às vezes a placa. Então a gente evidencia isso para que mostrar para o cliente, isso daqui são fotos de relatório, para que o cliente fique atento. Aonde pode estar tendo esse tipo de contaminação dentro do equipamento dele? É um ponto muito importante, né? Então, feita essa abertura, a gente retira as gachetas, retira as placas, e as placas que têm um depósito de sujeira, pode passar aí que tem depósito de sujeira com aquela sujeira que a gente fala de uma sujeira solta, a gente faz o primeiro processo de limpeza mecânica, né, para tirar essa decomposição que esteja solta, e depois vai para um processo de imersão. Eu também escuto bastante, a gente é um ponto que tem bastante discussão sobre a imersão, porque, poxa, TechSul, não dá só para fazer o processo de limpeza mecânica e eu colocar minha gacheta, montar e terminar o serviço? Não, eu tenho que continuar fazendo a limpeza e fazer a imersão dela, né? E aí quando a gente faz essa imersão é para chegar no nível de limpeza máxima do equipamento, tá? E a gente coloca isso dentro de um tanque. Como eram os nossos tanques há um tempo atrás, né? Os nossos tanques a gente tinha aquecimento por resistência, porque a gente precisa ter uma solução, seja ela ácida ou uma solução, seja ela à base de soda, dependendo de cada fluido que tem no trocador, e ela precisa estar sobre uma temperatura. A gente colocava as placas, deixava ela lá sobre esse calor, mas com a resistência a gente não tinha uma turbulência, a gente colocava até 4, 6 resistências de 9.000 watts, e isso daí atrapalhava na hora de ligar, porque a gente precisava de uma corrente muito alta, e muitas das vezes na fábrica a gente não conseguia nem ligar, porque às vezes precisava de né? Imagina, uma parada. Um motor só para ele. Exatamente. Né? O Ivan levantou o ponto da parada. Às vezes na parada você não tem energia suficiente para todo mundo, né? Então a gente teve que
modificar e se reinventar, né? Hoje, os nossos tanques para imersão, eles têm um sistema de circulação de água, movido por uma bomba. A gente retirou todas as resistências, ganhou no volume, né? A gente consegue ser mais produtivos, colocando mais placas dentro. E as nossas bombas fazem o trabalho de aquecimento e também fazem a circulação dentro do tanque, que a gente tem um maior benefício. Uma homogeneização desse ácido, isso, né? Dessa solução química. Uma maior velocidade, né, para fazer a limpeza, e a gente consegue retirar a sujeira de forma mais efetiva, né? Feito esse processo, que às vezes é um processo que eu sei que parece interminável para quem está dentro da unidade, né? Porque, poxa, só coloca no banho, mas ele é crucial, né, para a gente chegar na limpeza. A gente retira essas placas e vai para um outro processo de limpeza mecânica, né? Que é ali com a ducha de água, né? Isso também, Ivan, é um ponto extremamente importante, porque em muitos casos a gente tira essa placa de dentro do tanque e ela já está limpa, né? Ela já está limpa, mas eu sempre falo... Limpa visualmente, a olho nu. Eu falo assim, a gente tem que continuar com a limpeza mecânica ali, porque ela ainda fica com uma película da solução de limpeza. E aquela solução de limpeza, ela tem que sair principalmente do canal onde vai a gacheta. Porque se ela ficar naquele canal e ficar debaixo da gacheta, que é um ponto que não vai ter mais contato depois com água, um CIP ou o processo, aquilo ali pode ficar entrando uma corrosão na placa. Exatamente. E aí, por fim, você pode ter danificando a placa. Então, ele precisa desse processo de limpeza. Perfeito. Ricardo, é um assunto complexo e muito comentado, né? Revelação. Revelação de placa, como que ela é feita hoje? O que a gente indica que se faça hoje numa revelação? A revelação é um ponto realmente complexo, importante, difícil, que custa dinheiro, custa tempo. Mas eu diria assim, a gente tem várias evidências, né, que aparecem aí às vezes, né, no cliente final, aparece por TV, que problema de contaminação do produto. Mas assim, o que eu indico sempre é a gente fazer uma revelação 100%. E por que disso, né? Porque quando você abre um trocador de calor, você já está predisposto a ter aquela parada, né, do serviço, ter a parada... Já tem um tempo disponível no caso. Isso, você já está com os técnicos lá, já está com peças novas, né? Por que não revelar 100%, né? Exatamente. Então assim, a gente já fez o processo, deixou as placas limpas, que isso é fundamental para você ter a revelação. Então você tem que ter as placas 100% limpas para fazer o processo de revelação, né? Porque... assim, você fazer a manutenção, ter as placas limpas, gachetas novas, é a receita perfeita para o trocador não vazar e dar certo. Mas você monta e aí tem uma contaminação de um produto para o outro, você vai ter que abrir tudo de volta e iniciar o processo. A gente volta naquela falha inicial, que era uma das duas. A primeira falha é da gacheta, vazamento externo, e a segunda é a contaminação entre fluidos, né? Então, para identificar esse modo de falha, é somente fazer a nossa revelação. Muitas vezes o que acontece? O cliente, né, não faz essa solicitação de revelação porque não tem a identificação que está contaminando. Por que isso acontece, Ricardo? Isso é muito interessante. Eu já vou contar um caso aqui que eu estava na unidade, né, eu estava numa unidade para fazer uma conversa sobre contratos e, enfim, uns planos de serviços a longo prazo para o ano todo, para a unidade. E coincidentemente naquele momento a gente estava fazendo manutenção, né? Coincidentemente porque a gente acabou também indo para aproveitar e usar aquele case da manutenção até para mostrar para as pessoas da unidade como era, o que a gente fazia diferente e tal. E nesse caso o cliente não queria fazer a revelação porque não tinha indício de contaminação, a gente indicou e tudo mais. E eles fizeram a manutenção, montaram o equipamento, fecharam, e a gente numa sala de reunião, fazendo todas as tratativas, e o equipamento, na hora do teste, foi identificado uma contaminação. E aí, como a gente estava lá, já aproveitaram, mas Ricardo, você veja, a gente não tinha contaminação, e agora tem? Vocês furaram a placa? Foi a primeira pergunta. Foi a primeira dúvida, né? Eu falei, olha, a gente não fura a placa, a gente ainda não consegue chegar nesse nível de fazer microfuros, mas assim, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos até o trocador, não tem problema algum. A gente foi até o trocador, né, e os técnicos abriram novamente, e obviamente, a olho nu a gente não conseguia enxergar. Mas a gente tinha as fotos, a qual mostrava o equipamento, e eu também tinha passado lá pelo serviço,
e as placas estavam extremamente incrustadas. E quando a gente faz a limpeza, além dele limpar a placa, ele faz a limpeza de alguns furos que possivelmente pode ter ao longo do tempo. Ele acaba desobstruindo alguns furos. Né? Ele acaba desobstruindo e você acaba fazendo os furos reaparecerem. Não é que você acaba furando a placa, você faz o furo ficar evidenciado. E como você enxerga esse furo? Só com teste de líquido penetrante ou lanterna ultravioleta, né? Porque foi a primeira pergunta daí do gerente da planta, falou, mas poxa, teus técnicos limparam, a placa tá um espelho, como é que ele não viu? Eu falei, não dá para ver, vamos revelar que vocês vão enxergar onde que estão os furos, que aqui ninguém vai conseguir achar. E a gente fez lá o teste de líquido penetrante e tinham muitas placas furadas, né? Tudo bem que era um trocador muito grande, mas tinha uma quantidade considerável de placas furadas. Então, você vê, já tinha todo o tempo preparado e acabou que a gente teve que fazer a abertura de um trocador que não tinha contaminação. Por isso eu dou sempre a dica e falo por experiência, há muitos anos, é importantíssimo fazer a revelação se temos todo esse tempo. Eu entendo que deu uma corretiva, estourou, precisa lá só fechar o vazamento, depois a gente com calma vê, é compreensível, a gente é flexível e tem que ser feito. É assim que funciona o mundo dos negócios, o mundo fabril e o mundo de manutenção. Inclusive a gente tem um produto que a gente já falou mais pra frente para que isso não aconteça. Então, assim, a gente tem que sempre levar até o final e fazer toda essa revelação, né? Principalmente quando a gente fala, nesse caso em específico, era um MK15, um trocador que passa o gás amônia, né? Então, assim, a amônia estava entrando na água, né? Ela não vazou para fora, porque as gachetas estavam todas novas, mas ela misturava na água. Então isso é um problema, né? Que é um problema que vai identificar lá no seu processo, né? Ricardo, segundo ponto, ainda com relação à revelação, o porquê que a gente indica para todos os nossos clientes a não realizar revelação por amostragem, 10, 15%. Qual que é a diferença de você fazer 10, 15% ou 100%? A revelação por amostragem, eu digo que é um teste cardíaco aí para os técnicos e para o supervisor, né? Que quando fala em revelar 10, 15%, meu supervisor de manutenção fala, Ricardo, vamos fazer por nós os outros 85%, né? E ele tem razão, porque, vamos lá, né? A gente tem um trocador que está sobre a mesma condição de operação, temperatura, fluido, velocidade, turbulência, ataque químico, tudo isso está dentro desse equipamento. E aí quando eu revelo 10% ou 15% de um trocador de 100 placas, vamos lá vamos tirar a média do 10 e 15, 12%, né? E meio. Aí a gente pega 12 placas para fazer a revelação. E dessas 12 eu encontro 5 placas, alguma coisa assim. Eu já não tenho mais os 10, 15%, eu estou com 40% praticamente furada da amostragem. Sim. E a gente toma qual caminho? Continua revelando, vai para mostrar? Exatamente, porque o que acontece? O cliente já se programou para fazer só 10 ou 15%. E os outros 85% vão levar um tempo. E a gente talvez também tenha se programado. Então mudar o curso de um barco ali no meio do caminho, a qual no final precisa produzir de novo naquele timeline, aí começa a complicar. Então, assim, é muito ruim quando a gente fala nessa pequena porcentagem. E outro ponto que eu avanço, assim, para a gente pensar aqui e refletir, as pessoas que sempre estão com a proximidade com o trocador de calor, ou que gerenciam a compra, ou que gerenciam a manutenção, enfim. Por quê? A pergunta que fica assim, para vocês assim, é por que só furaria 10 placas e as outras 90 estariam em ótimas condições? Exatamente. Mesmo que as outras 90 não estejam furadas, vamos revelar os 100% e só 10 realmente vai estar furado. As outras 90 podem ter certeza que elas já sofreram um mínimo de ataque químico, né? Um ataque de corrosão. Então elas devem estar na iminência de furar. Lembrando, 0,5. A espessura da placa é 0,5, é menos que 1 milímetro. Então qualquer corrosão de 0,2, 0,3 deixou a placa no limite. E aí o que acontece? E inúmeras vezes o meu telefone já tocou, eu respondi perguntas quando eu visito o cliente, e é assim, Ricardo, você veio aqui, revelou 100%, tinha só 10%, os outros 90%, e furou depois de 2 meses. Aí eu falei, poxa, se você reparar o nosso relatório, a gente indicou no dia, né, que olha, isso daqui pode acontecer, porque as placas estão no mesmo processo, então elas estão suscetíveis já a acontecer isso.
E assim, eu coloco uma observação, né? Quando a gente tem a solicitação de revelar 10 ou 15% das placas, quais placas a gente retirar de fato para fazer esse teste, né? E pior, né? A gente jogar com a sorte, porque eu posso tirar 15 placas ali do universo de 100 e aquelas 15 placas não estarem furadas. Porém, eu tenho 40 em outros montantes do trocador de calor que podem apresentar algum furo. Então, qual que é a confiabilidade desse tipo de revelação por amostragem? Por isso que a gente sempre indica que se faça 100%. Eu tenho um case, Ricardo, com relação a esse tipo de serviço. A gente tem uma empresa que a gente sempre faz as paradas, já fazem mais de 5 anos que a gente faz essa parada de trocadores. E numa última manutenção nós fizemos 10 trocadores, deu em torno de 1.300 placas mais ou menos. O cliente queria nessa última manutenção fazer 15% de revelação, e por a gente já está com algum tempo com ele, a gente explicou o motivo, aí era questão de custo, de tempo e tal, queria voltar o quanto antes. E mesmo assim nós colocamos em xeque e falamos, beleza, a gente vai fazer os 15%, porém a gente por nossa conta a gente vai fazer os 100% para ter um comparativo, né? Para de fato mostrar para esse nosso cliente, exatamente, que não é só conversa, né? A gente já atende esse cliente há mais de 5 anos, então a gente queria mostrar, comprovar por A mais B que a gente estava falando é uma realidade. Se eu não me engano, dos 7 trocadores que nós fizemos a amostragem, não apareceu nenhuma placa furada. Porém, desses mesmos 7 trocadores, os 85% que nós pegamos por fora vamos dizer assim, do contratado, encontramos placa furada. Então, ali a gente conseguiu mostrar que essa conta de 15% ela não bate na maioria das vezes, né? Esse é um caso, né? Eu sei muito bem, a gente já conhece o histórico e já sabia que ao longo do tempo já tinham placas que vindo com oxidação e ataque, mencionando em relatório. Então isso veio a comprovar, né, porque como ele fazia manutenção regularmente, acabou vindo a comprovar o que a gente já vinha demonstrando na teoria, né? Sim. Então foi um case de sucesso, o cliente ficou extremamente agradecido, né, e a gente teve um resultado muito bom. Por quê? Porque a gente não fechou os trocadores com placa furada. Exatamente. Né? Quando a gente mostrou esse número de placas que estavam furadas e se fosse só os 15%, eles iam ter problema com contaminação, o quanto que de fato teve de economia com problema de contaminação, né? Então, mais uma vez, galera, revelação 100% das placas, esse é o mundo ideal. E feita a revelação, a gente parte para o fechamento do trocador, que já temos as placas limpas, já temos gachetas novas. O importante é fazer o encaixe da gacheta da maneira correta, né? E aí vale ressaltar um ponto da gacheta original, né? A gacheta original ela tem um cálculo para sua dureza, o seu dimensionamento versus o sulco da placa, né? Eu tenho também muitas perguntas assim, mas Ricardo, se eu usar a gacheta usada, eu faço o mesmo aperto? Não faz, porque a gacheta já está com desgaste. Eu tenho a gacheta aqui que não é original da Alfa Laval. Eu falo, bom, eu não sei a dureza. Não é um padrão. Não é um padrão. Como é que a gente vai fechar o trocador com o mesmo fechamento de uma gacheta que a gente não conhece a dureza? Isso, às vezes, você fecha na medida de projeto, e o cliente já me falou isso, Ricardo, eu fechei no projeto, por que amassou? Exatamente. A gacheta não era original, em alguns casos ela era um pouco mais dura. Acabou que, às vezes, você tem uma elasticidade diferente, você acaba amassando um pouquinho o canal da placa, né? Vale salientar aqui que a Alfa Laval ela investe por ano 2% do faturamento em pesquisa, seja de gacheta, seja de placa, seja de todos os equipamentos que ela tem. Então, assim, é um faturamento gigantesco, uma empresa mundial que investe em pesquisa versus uma empresa que fabrica uma gacheta que acaba copiando, de fato, o canal da placa. E muitas vezes a gente já encontrou, né, Ricardo? Essa gacheta ela não encaixa no perfil da placa. Então, o que se faz? Então, a ideia, mesmo que a gente tenha uma diferença, obviamente, de custo, né, de uma gacheta original para uma gacheta paralela, jamais a gacheta original vai ter esse mesmo custo de uma gacheta paralela, porém, isso se paga, o payback desse investimento é muito rápido, né, porque você acaba, durante uma manutenção ou a produção, na verdade, você tem uma confiabilidade do teu processo muito maior, muitas vezes o dobro, o triplo de tempo de você mantém uma gacheta original versus uma gacheta paralela. Então isso, aquelas corretivas, aqueles serviços no meio do caminho, isso com a gacheta original, isso não acontece. Eu já tive a oportunidade de estar na Suécia, na fábrica da Alfa Laval, e participar de alguns treinamentos de abertura e fechamento ali do trocador, ver, né, o pessoal fazendo e assim o quanto eles investem, né, o ponto importante, o quanto eles investem em tecnologia para fazer isso
dar certo, para fazer o fechamento ser correto. Não é só molde, né? Não é só físico, é químico. A gente fala da gacheta parte química. E quando você vai fazer o fechamento, os próprios funcionários falam, não precisa apertar muito, né? Se você vir aqui e chegou no desenho, pode confiar, né? Às vezes eu vejo trocadores que o pessoal tenta, né, levar até o limite, né? Então, para tudo isso, tem um monte de gente, vários engenheiros pensando e fazendo esse cálculo aí. Perfeito. Revitalização de estrutura. O ponto, fazemos, aonde fazemos e como fazemos. Então, revitalização de estrutura, né? Isso daí é algo fantástico, que às vezes até tem situações que você, quando revitaliza o trocador, você pode fazer tudo aqui por dentro do trocador, fazer a limpeza, a revelação, né? Trocar as gachetas, você fecha o trocador, mas se o trocador está com um aspecto ruim, com desgaste, tinta, às vezes o cliente fala, poxa, mas não ficou bom, né? Então, assim, a gente também faz a revitalização, mas um ponto que tem que se destacar aqui, essa revitalização ela tem que ser feita dentro do centro de serviço da TechSul. Por quê? Porque quando você faz uma revitalização, você parte para o ponto de fazer a retirada da tinta que está antiga, você tem que fazer a retirada talvez de uma oxidação na estrutura, e para fazer isso você tem que partir para um processo de lixar. E quando você lixa isso dentro de uma unidade, vamos pensar, você está dentro da unidade, o cliente tem um ambiente limpo, ou que está em produção, inclusive, naquele momento. Uma empresa alimentícia? Não é uma empresa alimentícia? E aí ele não está em parada, né? Está lá, trabalhando, só está parado o teu equipamento, mas tem várias partes trabalhando. Pensa você fazer todo esse processo de lixar, né? A sujeira que vai dar. E às vezes só lixar não é o suficiente. Você tem que partir para um jateamento, para você tirar toda aquela sujeira, impureza que está, para depois você passar o fundo e vir fazendo a pintura. E quando você parte para a pintura, eu não posso simplesmente chegar dentro de um cliente e ligar um compressor e ir com a pistola ali, porque aquilo vai dar uma névoa, né? E aquela névoa vai se depositar em algum outro lugar que com certeza não é o lugar correto, né? Então, por isso a gente pinta aqui dentro da TechSul, com cabine que faz essa sucção, para que a gente não tenha névoa perdida, né? E o que acontece? Por muitas vezes, né, time de vendas, cliente, fala, poxa, mas ciclano pintou. Aí eu faço a pergunta, né, ele revitalizou ou ele pintou? São dois pontos muito diferentes. Porque revitalizar é fazer esse processo, realmente retirar, colocar um fundo e fazer a nova pintura. Agora, só pintar, tem muitos casos que eu já peguei, o cara passa o rolinho, faz a pintura em cima de toda a sujeira. A gente faz isso? Bom, se o cliente exigir, for uma coisa, é possível, mas assim, não é o correto, porque parece um serviço que não foi bem feito no padrão e nível de serviço que a qualidade da TechSul exige, né? E as nossas normas de treinamento, né? Então, assim, quando se fala em revitalização, o importante é trazer para o centro de serviço. Aí a gente consegue fazer ela realmente da maneira que tem que ser feito, como a gente tem aí um exemplo aí no slide, né? Perfeito. Aí fecha o trocador, testa com o processo, serviço finalizado. Depois que a gente faz todo esse teste, a gente emite um relatório, né, na planta, né, escrito manual ali. A gente também tem uma capa do relatório dizendo que fez a parte, um checklist com a limpeza, um entorno do trocador, para que o cliente também visualize, valide aquilo, né? É importante que o cliente valide, né, que a gente realmente completou todas as etapas que ele comprou e a gente entregou. A gente retorna para o centro de serviço, né, os técnicos fazem um relatório fotográfico, que depois é validado por um supervisor e a gente envia esse relatório, onde indica fotos antes e depois, por exemplo, talvez como essa ou como as fotos que a gente passou antes, né, da limpeza, da placa suja, a placa limpa, o resultado da revelação com as fotos que tinham, como tinha lá, né, a foto no processo de revelação, e quando tem placa furada a gente deixa em destaque, né, algumas amostras do furo, e ali tem todas as informações, se o trocador estava de acordo com o projeto, se o trocador estava diferente do projeto, se o trocador tinha menos placa ou mais placa. Entrega praticamente um dossiê daquele momento do trocador, porque a gente cria um marco zero para o trocador novamente. Histórico, né? A gente já pegou, inclusive, muitas manutenções que são recorrentes com a TechSul, e a gente mantém um histórico de relatórios que é para a vida do equipamento. Né? Você consegue manter uma eficiência de histórico, de informativo, troca-se a equipe interna da planta, inclusive, porém a história daquele equipamento, daquele trocador se mantém. Isso é muito importante. O relatório, eu digo que é algo muito importante, porque quando você vai fazer a segunda manutenção, quando vai formar um preço, quando vai
conversar, quando vai combinar com o cliente, você tendo histórico, às vezes você pode minimizar tempo de manutenção, você pode minimizar alguns custos, porque você já sabe toda a informação, você sabe o histórico, né? Então, isso te facilita, né? Então, isso daqui é fundamental. Não, perfeito. Ricardo, a gente vai falar agora sobre um assunto que foi inventado, não vou dizer assim, ou foi a pioneira pela TechSul no Brasil, que é a troca de seção. Né? O que é a troca de seção de fato? Né? Quais são os benefícios e para que serve a troca de seção? Essa troca de seção ela é muito utilizada nas corretivas, inclusive, né? Porque a gente não tem aquele tempo, voltando lá atrás, uma corretiva são 5, 7, 8 horas de manutenção e a gente tem a troca de seção. O que é a troca de seção, Ricardo? A troca de seção ela é um processo que a gente abre o trocador e faz a troca do pacote essencialmente, né? Então, assim, em vez de fazer todo aquele processo que a gente conversou aqui, abre o trocador, avalia a placa, coloca a placa na imersão, faz o processo de VAP. Então, tudo isso vai ser feito, mas num outro momento. Então, assim, a gente verifica o projeto do equipamento, a gente verifica o projeto, leva as placas de acordo com o projeto do equipamento e faz a troca direta. A gente leva um trocador M15, aí, 100 placas, umas 4 horas. Tá? Então, assim, esse projeto de troca de seção, que a gente, tá até um vídeo aí aparecendo, é um processo basicamente isso, a gente abre o equipamento e coloca um pacote de placas, né? Isso é uma história antiga, a TechSul, ela foi a pioneira para fazer esse produto, né? A gente chama de um produto aqui, né? Inclusive foi um dos retornos da Alfa Laval, a gente de Lund, lá da Suécia. E uma pergunta que ficou na época lá dos encontros é assim, o que podemos fazer para ser muito mais rápidos, de menos tempo de parada no cliente? Então tem vários cases, a gente veio para cá, poxa, o que a gente pode fazer de diferente aqui? E no corpo de direção, corpo técnico, enfim, a gente acabou chegando nessa ideia, colocou no mercado, fazendo alguns testes, né, para tentar ver se o mercado ia entender o nosso trabalho, a dinâmica, né? Porque, a primeiro momento, o cara pode ficar um pouco assustado, poxa, mas vai vir aqui levar minhas placas, vai colocar que placa que está aqui? Uma seção de placas novas, né? Então, essas placas que vai até você, elas são validadas pelo centro de serviço. A gente faz revelação 100%, limpeza, não tem canal amassado, até porque a gente não se comprometeria em colocar uma placa sob suspeita. Porque quando eu monto o trocador, eu fico lá para testar. Exatamente. Então, eu não colocaria nenhuma placa sob suspeita, né? A gente coloca as placas, todas elas já reveladas, todas elas, né, todas certas para que você tenha uma velocidade de manutenção. E o seu pacote, ele vem para o centro de serviço e ali com calma é feito todo aquele processo que a gente conversou no início. Se tiver alguma placa que seja danificada, furada ou algum problema, é feito no relatório, o vendedor entra em contato e aí vocês tratam isso daí da maneira mais branda e mais correta possível, né? E o seu trocador está rodando. Então, assim, o teu tempo de parada, ele é reduzido 4, 5 vezes maior. Inclusive, assim, esse benefício de encontrar uma placa furada com o seu trocador já rodando no nosso centro de serviço, nós já encontraríamos com o trocador parado durante 3 dias, né? A placa já estaria furada. Então, como o Ricardo falou, a gente reduz aí 5, 6, 10 vezes, dependendo da quantidade de placas e o nível de incrustação, o tempo de parada. Você tem uma garantia. Exatamente. Tem uma garantia que, assim, aquilo que tiver montado, você não vai ter surpresa. Porque a gente sabe a procedência da placa, não arrisca talvez você não tenha comprado a revelação, não tenha acertado a revelação, ou a gente abriu, poxa, estão todos os canais amassados, vamos fazer o quê? Então colocou lá, rodou, a gente traz para o centro de serviço. E tem um outro modelo também, assim, que além de a gente fazer a troca de seção, de repente se o cliente achar que é importante fazer lá dentro da unidade dele, a revelação das placas, a limpeza, a gente faz, monta o trocador e também faz ali dentro da unidade dele com um pouquinho mais de calma, sobre os olhos dele, até para ele entender como funciona o processo, também é válido. É importante a gente colocar que isso acaba reduzindo muitas vezes o custo da manutenção de fato, né? A gente pode imaginar... vou colocar uma seção nova aqui, uma seção revisada, isso vai ter um custo maior. Não, na verdade, muitas vezes tem um custo menor de deslocamento, inclusive, né? Porque meu técnico não vai ficar na tua planta 3, 4 dias. Ele vai um dia, troca a seção e volta para a TechSul. Então, esse deslocamento
deslocamento acaba ficando muito mais barato. Uma coisa importante salientar sobre a troca de seção, inclusive, é que a gente leva a seção de acordo com o seu projeto, né? A gente tem placas L, tem placa H, tem placas mistas, no caso de trocador BW, isso interfere diretamente no seu projeto, inclusive, né? Aonde placas L você tem uma menor perda de carga e menor troca térmica. Placas H você tem uma maior perda de carga e uma maior turbulência, né? Uma maior eficiência de troca térmica. Então, assim, eu não posso chegar no seu trocador, fazer essa substituição, por exemplo, se o trocador tem 100 placas H, eu tenho uma eficiência gigantesca e troco por 100 placas L, eu quebro a sua parte térmica, não vai funcionar. Então, assim, não é somente trocar a placa, é trocar com a responsabilidade de deixar o trocador funcionando. De acordo com o projeto. Exatamente, deixar o trocador funcionando de acordo com o teu projeto, termicamente e mecanicamente, com relação à perda de carga, inclusive. Porque se eu tiver uma perda de carga alta, vamos imaginar que é o contrário, são 100 placas L, eu chego e coloco 100 placas H, a tua perda de carga vai lá para cima. O que acontece com a perda de carga para cima? A tua bomba não tem força para vencer, a tua produção cai. Então você faz uma troca de seção e isso acaba sendo ineficiente. Então a TechSul ela tem essa responsabilidade de fazer com que a parte mecânica, exatamente, mecânica e térmica, esteja de acordo com o projeto. Bom, nós já falamos aqui dos dois principais, da manutenção completa, que ele vai em linha, vai ao encontro dos dois principais problemas relacionados ao trocador, seja a falha mecânica, seja a falha térmica, porque a gente faz essa limpeza, e a gente vai para um segundo ponto, que é de fato para a gente ampliar essa vida útil do trocador, para não acabar sanfonando o trocador. O que é sanfonar? Você abrir e fechar demasiadamente o trocador durante um período, durante um ano, 6 meses, que é a limpeza SIP, né, que é o Clean in Place, que é justamente para a gente não ter que abrir o trocador de calor, a gente faz uma limpeza química, que é para tirar aquela incrustação onde você não vai ter a falha mecânica no seu trocador de calor. Você não tem um problema de gacheta rompida, você está dentro do prazo, né, do prazo de preventiva do material, você não tem nenhum problema de contaminação, porém a sua eficiência térmica está em débito. Você não está conseguindo trocar calor por conta daquela película que causa uma resistência térmica. Ricardo, o que é a SIP? Então, a SIP é um processo que assim, ele é recomendado para fazer depois de você criar um marco zero no equipamento também, porque dificilmente você vai entrar com uma SIP diante de todos os problemas que o Ivan, no início do nosso encontro aqui, falou, né? Perda de temperatura e tudo mais. Então, assim, a SIP ela é importantíssima para você fazer a partir do marco zero, né? Você conhece o trocador, as placas estão ok, né? Você já sabe o nível de incrustação, então a gente vem com a SIP depois de um período aí de 6 meses do trocador rodando. E o que ela é, né? Como foi o início da pergunta, né? Eu fiz uma introdução aí para ela, mas assim, você leva um equipamento que é uma máquina que ela tem um volume já controlado, né? A gente tem volumes de 200 ou 400 litros, depende do porte do seu equipamento. A gente leva ela até o seu equipamento, você precisa conectar uma flange na entrada e uma na saída do trocador, você coloca os engates rápidos e faz uma circulação fechada dentro do trocador de calor e a SIP ela vai empurrando todo esse volume com líquido de enxágue, líquido de limpeza, e ela empurra de novo para a SIP e dentro da SIP a gente tem uma peneira, né, que segura, retém os detritos e a sujeira para que depois continue só circulando o fluido dentro do trocador de calor, né? Essa SIP ela tem um jogo de válvula, um manifold, né, que você consegue fazer a manobra tanto para empurrar, para ele entrar pela parte de baixo do trocador, ou que ele vá pela parte de cima, para você ter um melhor arraste de... Fluxo e contrafluxo. Isso, fluxo e contrafluxo, para você ter um melhor arraste de sujidade, né? Isso daí te dá um benefício gigante, porque hoje você pararia para fazer uma manutenção completa, 2 dias, né? Bem organizado, 3 dias talvez, mas a SIP te faz o trocador específico, a SIP ali no equipamento, 5 horas de circulação, né? Você tem o tempo de preparação, mas de repente você pode até estar trabalhando com o equipamento, né? E a tua vantagem é assim, você não precisa trocar gacheta, você mantém lá o teu equipamento com as gachetas, você não vai ter problema de abrir, sanfonar o trocador, de amassar alguma placa, enfim, ou daquele momento de identificar alguma coisa irregular. Então você tem esse ganho na SIP de mão de obra mesmo, né? E você prolonga, inclusive, de repente, até a tua vida útil aí das gachetas, da própria abertura. Porque o que acontece? Se você tem uma queda de temperatura
por sujeira, você vai ter que abrir o trocador. Sim. E de repente você abre o trocador antes da vida útil da gacheta. Mas quando você abre para fazer a limpeza e a gacheta já está um pouco danificada, você se obriga em alguns momentos a fazer a troca da gacheta. Então assim a CIP ela vem para manter a tua placa limpa, sem você ter que fazer a abertura do equipamento. Então assim, eu sempre quando estou nos clientes, eu recomendo, olha, fez um marco zero, coloca na tua programação de verba, faz uma CIP daqui 6 meses, pelo menos no lado água. Né? Você tem maior incrustação, né? Porque você vai ter uma durabilidade, uma longevidade maior na troca térmica. Sim. Não é que a CIP... Ali está aparecendo, né, Ricardo, a imagem do antes e depois de um CIP, né? Esse foi um processo. Um trocador de calor que, assim, você vê, é uma sujeira que não é tão pesada, obviamente, mas assim, a CIP garantiu esse trocador a troca térmica. Né, a performance realmente de projeto, porque poderia esse trocador daqui mais 3, 4 meses não ter a performance troca. De repente o cliente está com o delta lá na temperatura muito apertado e ele não está conseguindo mais produzir. Qual que é a única saída? Abrir o trocador. Então assim, por isso a CIP é melhor, porque ela evita isso. E se você não faz a CIP, também deixa por muito tempo, às vezes a CIP também não atinge esse grau, aí você tem que abrir. Então assim, eu sempre recomendo, falo, previsiona uma verba, faz uma CIP de 6 em 6 meses, que você vai ter uma tranquilidade para esse serviço. A gente coloca na oficina móvel, coloca lá, conecta a mangueira, não vai dar sujeira, não vai dar trabalho, né? A gente só precisa ligar um motor, não vai ter nada que vai consumir muita energia. Sistema totalmente prático, muito fácil de se fazer, não tem perigo algum dentro da planta, né, de respingar ou de algum ácido, alguma coisa assim. Temperatura e fluido totalmente controlado. Então eu diria que a CIP é um produto fantástico que muitos clientes já usam no dia a dia nosso aí, né? Perfeito, perfeito. Inclusive a CIP, a gente vai falar um pouquinho de payback da CIP, né? Com relação aos custos. A gente tem um slide, se puder passar um pouquinho para frente o slide ali com relação a... A gente tem uma imagem ali do slide com alguns cálculos. Isso, o próximo aí. Então a gente fez um simulado com relação ao payback desse CIP, né? O quanto que custa. Por exemplo, nós pegamos esse caso específico, que é um trocador BW de amônia, onde é uma empresa frigorífica, e ele tinha que baixar o set point da temperatura, era de 4 graus. E nesse processo, com a sujidade, com a incrustação, a água estava saindo a 6. Quando a gente tem esses 2 graus de delta de temperatura, a gente coloca naquela formulinha daquele que macete, né? Vazão, CP, delta T, né? Quanto que isso tem de energia disponível. Se a gente acompanhar os cálculos ali, a gente chega a 140 kWh, né? A gente colocando essa formulinha, esse delta de 2, nós chegamos a 140 kWh. Vamos pegar uma indústria que trabalha 16 horas por dia, 24 dias por mês. Esses 140, que são esses 2 deltas de temperatura, os 2 graus de temperatura, eles representam, considerando um custo médio de quilowatt de 0,35 centavos, 18 mil reais por mês, somente esses 2 graus. Porque a gente tem um volume de 60 metros cúbicos de água. Então, é isso que você falou, Ricardo. É um serviço que ele tem uma rentabilidade muito grande para o cliente. Você imagina, 2 graus, a gente tem tudo isso de retorno. Por ano, a gente está falando de 225 mil reais. E com risco mínimo. E com risco mínimo, sem gastar com manutenção, sem gastar com troca de gacheta, com 3 dias de fábrica parada, a gente está falando de 5, 6, 7 horas de CIP, dependendo do nível de incrustação. Então galera, é uma preventiva, né, uma limpeza química com temperatura controlada, eficiente e barata, perto do retorno que a gente consegue ter com esse tipo de serviço. Bom, dando continuidade, a gente tem o ciclo de manutenção, um ciclo de manutenção completo, vamos dizer assim, com relação a marco zero, com relação à limpeza CIP em 3 momentos, né, a cada 6 meses e a cada 2 anos a troca de gacheta. Lembrando que a gente está falando aqui de uma média, né? A gente tem projetos que podem que se trocam, né, a cada 12 meses por conta de alta temperatura, vapor, óleo biodiesel, óleo degomado, óleo de soja. Então assim, a gente está falando de alguns produtos que de fato tem que fazer uma manutenção anual. E não descarta ainda assim a CIP, né? Porque mesmo eu fazendo a manutenção manual, para evitar a falha térmica, eu posso fazer o CIP nesse meio tempo, né? A gente indica que se faça isso. O CIP é fundamental dentro desse ciclo, né? Para que você consiga manter ele de 2 em 2 anos ou até um pouquinho prolongado mais,
como a gente comentou ali, né, de garantir a troca térmica, né? Exatamente. A CIP, ela é um material fantástico que você venha dentro de uma periodicidade controlada, tá? Volto a destacar, né, a CIP, material fantástico, equipamento de ponta, assim, sem risco, mas também não dá para fazer uma CIP quando o trocador praticamente já está com o delta lá, já não tem mais condições. A CIP não seria uma paliativa no caso, é uma preventiva no caso. É uma preventiva para garantir a película retirada do trocador de calor, né, das placas de troca térmica, né? Perfeito, perfeito. Galera, por hoje é isso. Agradeço a presença de vocês. Deixe nos comentários mais uma vez, né, o assunto que vocês gostariam que nós trouxéssemos da próxima vez, nas próximas lives, né, deixe lá nos comentários, a gente vai fazer esse levantamento e vamos trazer aqui para vocês, seja treinamento, seja falando sobre trocador de calor, sobre bomba, sobre válvula. Nós temos uma equipe técnica e comercial totalmente especializada em todos os segmentos, inclusive, então deixem lá nos comentários, sigam a TechSoup, inclusive, né, em todas as redes sociais, nós estamos no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Ricardo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa oportunidade aí de a gente ter esse bate-papo, né, juntos aqui nesse momento de falar sobre os trocadores de calor, falar sobre a manutenção, e deixar um recado aqui que a gente já faz bastante desses treinamentos, né? Ao longo dos anos a gente já vinha fazendo dentro das unidades, mas a gente se readaptou, a gente tem esses treinamentos online hoje e muito específico para o problema que tem dentro da unidade, né? Por isso que é importante vocês deixarem os recados, trazer as informações via Ivan ou vai ter o meu contato também para a gente criar um modelo. De repente vocês precisam, queremos um treinamento específico para o trocador tal, eu quero saber uma revelação, eu quero saber de bomba, eu quero saber de válvula, e a gente tenta montar um tema, né, discute com vocês, clientes, para ver se aquilo é realmente de fato o que vocês estão procurando, e a gente cria, envelopa um novo modelo para poder entregar para vocês, né. Outro ponto também que é importante, as nossas redes sociais, LinkedIn, né, Instagram, o próprio Facebook, lá nós estamos sempre postando novidades da TechSoup, né, que falam parte técnica, falam sobre parte estrutural, tem novidades de equipamentos, né? Então é importante que é importante que sempre esteja acompanhando lá, porque a gente tem novas lives, novos encontros como esse, de repente vocês ficam antenados e podem participar de novas oportunidades como essa, da gente vir a ideia que é importantíssimo que a gente tenha entre cliente e TechSoup, tá? Então fica aqui o meu muito obrigado, em nome de toda a TechSoup aí, e do Ivan, aí, nós agradecemos. Obrigado, tchau, tchau.